acho que é mais do que merecida, e o Ayrton Lucas, ele tem a sorte, não é muito bem a palavra que eu gostaria de usar, a frase, né? O Ayrton Lucas tem a sorte. Ele participa de uma função do campo em que o Brasil tem talvez a sua maior carência, que é justamente as laterais. O Brasil é muito carente de laterais. Não digo nem só o Brasil, o futebol mundial carece de laterais de qualidade. A gente vê algumas seleções, como, por exemplo, a seleção da Inglaterra, tem 5, 6, 7, 8 laterais que podem não ser os melhores laterais do mundo, mas são laterais que conseguem fazer uma disputa a ponto de serem convocados ou não. Quando você vem para uma seleção brasileira, hoje o Danilo foi convocado de novo, cara. Quanto tempo o Danilo está sendo convocado? Danilo, que é um cara que, por mais que... Beleza, merece. Mas é um cara que já está numa Juventus, que já está num viés de queda também, já não consegue performar, talvez, da melhor forma. E são sempre os mesmos caras que são convocados. E aí agora o Ayrton Lucas aparece como essa grata surpresa. E em abril, eu até retuitei isso, teve um jogo que... Não lembro qual foi o jogo agora, foi em abril, eu estava numa live... Acabou a live, eu parei para pensar, caralho, o Ayrton Lucas está jogando muito. Ainda era o Vitor Pereira lá, e eu fui lá e tuitei. Hoje é dia 4 de abril, mas eu vou antecipar. O Ayrton Lucas em breve será convocado para a seleção brasileira. Não é apenas porque o Ayrton Lucas está jogando bem, mas é merecido por isso também. O fato é que a posição de lateral esquerdo é muito escassa para o futebol brasileiro. E hoje ele disputa com o Alex Telles. O Alex Telles, que é atual jogador do Sevilha, foi convocado para esses dois amistosos. Um, se não me engano, é contra Senegal, se não me falha a memória. Eu não lembro contra quem é o outro, mas também é uma seleção da África. O fato é, hoje, na minha opinião, se tivesse que escolher entre um e o outro, talvez eu escolhesse até o Ayrton Lucas, mas mais por conhecer e saber do que ele está sendo capaz. Não tenho acompanhado tanto assim o Sevilha, mas sei que o Sevilha está começando a caminhar bem nas outras competições. O que o Ramon Menezes, que é o atual técnico interino da seleção brasileira, busca fazer nesses momentos, Alan, e isso ficou claro com a última convocação também, é que ele está tentando dar algumas oportunidades para alguns jogadores que não tiveram ainda a sua chance, para tentar fazer uma renovação também do ciclo da seleção brasileira. Ciclo esse que já está um pouco defasado. Inclusive, o Bigode, umas lives atrás, falou que o Léo Pereira hoje poderia também ser convocado para a seleção brasileira. E eu concordo. Só que, ao contrário do que eu acabei de falar, que para a seleção brasileira a posição de lateral está escassa, a seleção brasileira ainda consegue ter, ou minimamente ter, zagueiros suficientes que coloquem o Léo Pereira um pouco atrás dessa fila. E ainda assim, eu acredito que o Léo Pereira, por tudo que ele vem mostrando no Flamengo, poderia ser outro jogador que aparecesse nessa lista aí de convocados. Pode não ser nessa, mas quem sabe numa próxima oportunidade o Léo Pereira, mantendo o nível que ele está tendo no Flamengo, ele pode sim aparecer numa próxima convocação. Para falar do Pedro, Alan, a gente tem que fazer realmente um recorte, que é, por que estão convocando o Pedro? Pelos números dele na temporada, que ele teve um início de temporada muito bom, ele é o artilheiro do time do Flamengo, tem inúmeros gols, ou pelo recorte do Pedro de agora? Um Pedro que não consegue se movimentar em campo. Chega a ser constrangedor assistir o Pedro. Quem olha o Pedro de hoje não consegue falar que esse cara já deve ter mais do que 15 gols na temporada. Porque o Pedro está fazendo partidas tão burocráticas que ele não consegue aparecer para o jogo e ele não consegue se colocar em evidência para a partida. Vamos supor que viesse um olheiro de algum time da Europa olhar o Pedro. Ele ia se encantar muito mais do que com o Ayrton Lucas, com outros jogadores, do que com o Pedro com o jogo de ontem. Porque a verdade seja dita, se hoje a gente tem que optar para fazer alguma mudança, talvez a gente já tenha que começar a olhar para esse setor ofensivo e pensar se temos que escolher entre Pedro ou Gabigol. Porque, sinceramente, os dois já não conseguem funcionar mais. Os dois, na minha opinião, funcionaram muito bem com o Dorival, porque tinha um João Gomes para dar suporte defensivo, tinha um Rodinei vivendo uma fase muito boa. Então, assim, esses jogadores foram embora, o Flamengo ficou pior defensivamente, são dois jogadores que já não conseguem participar do momento defensivo, Alan. E o Pedro, que já não consegue participar do defensivo, que ontem o Gabigol em alguns momentos participou, por incrível que pareça,
Isso não exime da partida também bem burocrática da parte dele, mas pelo menos ele fez por onde, correu, tentou aparecer, se movimentar como ele faz de costume. O Pedro, infelizmente, não está conseguindo mais, cara. Aí eu já fico em dúvida, Alan, no seguinte: será que não estão tentando forçar uma barra de colocar um Pedro que talvez nem fisicamente bem está? Lembrar que ele se lesionou batendo um pênalti naquele jogo que a gente fez juntos contra o Goiás. O cara bateu um pênalti e se lesionou. Será que não era hora, talvez, de dar um passo atrás para tentar recuperar o Pedro, que é um jogador tão importante e que já não vem desempenhando um bom papel? Será que não é hora de tentar tirar o holofote do cara, que, mais uma vez, ontem eu vi várias pessoas xingando ele dentro do estádio? É óbvio que o torcedor é muito movido pela parte emocional, mas assim, Alan, eu acho que se fez valer os xingamentos, porque o Pedro ontem não estava conseguindo dominar uma bola. Então, assim, será que não é o momento da gente, do Sampaoli, refletir algumas coisas? Porque, assim, o Ayrton Lucas, para mim, foi merecidamente convocado. Isso eu estou falando de seleção brasileira, mas levando em consideração o momento. O Léo Pereira, caso fosse, também seria merecidamente. O Pedro, até o Rony, que a gente critica, fala que não faz sentido ser convocado, porque olha o nível. Até o Rony está merecendo ser convocado e o Pedro não. A que ponto a gente chegou, Alan Garcia? Cara, é aquela história, Cleitinho. A gente não sabe tudo que acontece, né, dentro do Flamengo, infelizmente. Gostaria de saber muito mais. Eu entendo que está uma bagunça, está uma zona, não tem comando. A diretoria, né, que por muitas vezes acaba querendo se esconder atrás das conquistas e dos títulos, ela sempre será covarde, porque são os modos operandi dessa atual diretoria, começando pelo presidente Rodolfo Landim, pelo Marco Braz, que fica sob a justificativa das conquistas, dos títulos, para querer justificar todos os maus momentos. Todos os momentos em que a gente está, infelizmente, de forma bizonha, né, sem entregar o mínimo de resultado. E as cobranças não acontecem. Tem uma fala aí que ficou e vem sendo sempre, né, colocada, do senhor Rodolfo Landim, falando que ele não iria, né, conviver com a mediocridade, que ele seria completamente contrário, seria um cara enfático, né, iria ter cobrança no elenco, não ia ficar na mesmice que acontece. E aí a gente não vê nada disso acontecendo, muito pelo contrário. A gente vê um presidente omisso, um presidente covarde, um presidente que fica se escondendo em momentos de turbulência, não justifica ao maior patrimônio do Flamengo, que é o seu torcedor, muito pelo contrário, tenta elitizar o clube cada vez mais, afastando os torcedores do clube, deixando apenas os que têm condições financeiras para que possam, né, votar, para que possam, né, estar ali junto com ele, para tentar construir algo que para mim não é nem um pouco positivo. E aí não é de hoje que eu venho falando, e não é oportunismo, tá? Para que vocês entendam, eu venho reclamando desde 2020. Desde 2019, eu já alertava para alguns sinais, né? Que a profissionalização que tinha no clube em alguns setores caiu por completo para poder entregar cargos a grupos políticos. E isso ocorre no Flamengo até hoje. Então, a gente teve conquista de títulos, mas teve uma involução na profissionalização dentro do clube. Essa é a verdade. Gostem vocês ou não. Doa quem doer. Doa qualquer... Eu sei que tem pessoas que são sócios proprietários que me assistem aqui, inclusive conselheiros do Flamengo me assistem. Então, doa quem doer, faça você parte da chapa política de apoio ou não. Essa é a verdade. Os caras jogaram toda a profissionalização que iniciou em 2013 no ralo para poder atender anseios e grupos políticos dentro do clube. E o futebol continua essa várzea. Continua uma várzea. Ah, mas a gente foi campeão. Sim, fomos campeões, porque a gente nunca teve um orçamento tão forte. E aí, nesse ponto, essa diretoria merece os parabéns. Porque é claro que eles são responsáveis, sim, pelos números que o Flamengo hoje tem, pela receita bruta que o Flamengo tem. Nesse ponto, eles vão muito bem. Na parte financeira, eles também fazem um trabalho excepcional, só que tem diversas outras pastas que eles deixam muito a desejar. E a do futebol é uma delas. A do futebol faz com que essa bagunça permaneça dentro do clube e a gente não veja ninguém se responsabilizando. A gente foi ver o Juan vir a público falar que o planejamento foi feito de forma correta e que quando os adversários
começassem a cansar, o Flamengo estaria voando fisicamente. Desculpa, Juan, a gente está no meio do ano e não é isso que a gente vê. A gente vê o Flamengo sendo superado, jogo após jogo, no segundo tempo, por questões físicas, por queda de desempenho físico. E aí, quando o físico não está bem, a técnica também acaba se atrapalhando, aí o momento negativo acaba se potencializando e a gente vê o Flamengo na draga que está. Como um amigo ali muito bem escreveu, amigão, a gente precisa melhorar muito. Esse Flamengo vai precisar melhorar com força se a gente quer conquistar alguma coisa em 2023. Porque da forma que a gente está vendo o Flamengo, eu vou ser bem franco contigo, garantir uma vaga para a Libertadores 2023 e mais nada. O que seria uma baita de uma vergonha para o maior orçamento do futebol brasileiro. Ah, Alan, não é o maior orçamento do futebol brasileiro? Então tá entre os top 3, e não é nem do Brasil só não, tá? É do cenário sul-americano. A gente não conquistar absolutamente nada em 2023 vai ser o maior vexame da história do Flamengo versus o nível de investimento que o clube de regatas do Flamengo tem.